Hoje é dia de mimos, porque sabe aquelas melhores partes de um romance? Pois, hoje eu vou contar tudo sobre a conquista, sedução, encantamento, paquera, o romance em si, enfim, como a paixão acontece. Olá, seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas, mas hoje vamos continuar com a linda e empolgante história de amor de Hanke, sempre baseando-se em mais fatos e menos fanfics. Nós já passamos por dois conflitos dessa história. O primeiro, o fato de Randy ser comprometida, o qual foi resolvido, né? E isso graças ao segundo conflito, porque, gente, foi aquele beijo que forçou as partes a tomarem uma atitude, que até então estavam resistindo. Ou seja, a oficialização do rompimento do noivado. E agora a história continua a partir daqui, com uma Randy linda, leve e solta. Tudo o que querem e a gente queria, porque o que a gente gosta mesmo é de namorar o namoro deles. Como eu falei, gente, eu acho que Randy, ao dar aquele beijo daquele jeito, embora tenha sido provado no vídeo anterior, vê link aqui embaixo, né, foi provado pelo princípio do padrão do comportamento, que muito possivelmente a motivação tenha sido o quê? A entrega intensa ao personagem. Foi isso que a gente viu? E a intensidade era própria da personalidade de Ada, da personagem. Então, para mim, embora isso tenha acontecido, para mim, Randy fez foi se aproveitar da ocasião para poder passar mensagens subliminares. Primeiro, para quem que ela passou? Para Keren, mostrando a ele que ela também correspondia àquela atração que já era latente entre os dois. Segundo, para o Murat. Sim, vou repetir, para mim ela queria que o ex-noivo entendesse as coisas tal como ele entendeu. Que ele visse que não adiantaria insistir numa relação que já havia acabado, ó, há tempos. Pois, gente, há rumores de que ele insistia nessa relação e isso foi demonstrado por várias atitudes, algumas até questionáveis. Como, por exemplo, plantar espiões no set. Isso não foi provado, tá? São rumores. Mas é fato que ele meio que disse em uma entrevista em dezembro de 2020 que revisava o celular da parceira. Ele não disse qual era a parceira, mas todo mundo sabe de quem se tratava, não é? Gente, atitudes equivalentes a esta justificavam a desarmonia do casal, que, por sinal, foi flagrado nessa vibe, assim, em muitas ocasiões. Entre elas, quando o casal foi fotografado na rua em maio de 2020 e Randy estava, assim, com um semblante visivelmente triste e aborrecido. Tem outra situação muito comentada que comprova que o Murat queria, sim, insistir na relação. Foi quando houve um casamento de uma amiga em comum e ele se aproveitou da ocasião, tentando reconquistar o amor de Randy. Sabe o que ele fez? Cantou, olhando para ela, uma canção que diz assim: me ama como antes. Olha que sugestivo. Randy ficou toda constrangida entre os convidados, mas sabe o que ela fez? Ficou olhando o celular, nem deu bola para ele. Nossa! Gente, além disso, ele ainda fazia várias outras coisas, como, por exemplo, postar stories com a música que ele escreveu para Randy, enfim. E tudo isso porque ele queria que a imprensa acreditasse que continuavam juntos. Claro que tinha esperança na reconciliação. E Randy, diante disso, com esse homem no seu pé, insistindo, 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 o que ela podia fazer? Ela precisava tomar, sim, uma atitude radical para forçar ele a pôr fim na relação. Eu sei que vocês vão falar que oficializaram esse rompimento em julho de 2020. Sim, eu sei. Mas a verdade é que ele ficou com esperanças e com desculpinhas e continuava em contato com o Randy. Sabe quando é que ele de fato acreditou que eles realmente tinham terminado? Quando ele deixou de seguir ela no Insta. O que vocês vão argumentar dizendo, para que ter atitude radical? Não basta dizer, eu não quero mais e ponto. Lembre-se, na Turquia as coisas são muito diferentes, em especial quando se fala em relações. Muita coisa está implicada, entre elas a imagem, e também, nesse caso, tinha a questão de Randy, que possivelmente ela devia se sentir grata por ele estar a seu lado em um período de dor. Enfim, diante de tudo, o Dalkilit foi obrigado a dar sua carta de libertação, enfim, né? Por que ele fez isso? Para não virar chacota para os outros. Ainda assim, fizeram muita piada com ele. Vejam essa reportagem. O gato preto lá significa que há traidores por perto e coisas assim. Pois, como eu já disse, a imprensa tentou enxovalhar a honra de Randy,
tentou responsabilizar Kerem como motivo da separação e dizia que o Murat fazia parte de um triângulo amoroso. Gente, dos comentários, a maioria, apesar desse posicionamento da imprensa, a maioria apoiava a Randy. Eu já contei isso pra vocês. Diziam como você tá vendo aqui no comentário, ó. Eu olhei vários comentários e a maior parte era sempre positiva em relação a Randy. Como diz aqui, ó, Randy, mantenha-se longe, muito longe de Murat. Corra, corra, corra. E com relação ao Murat, primeiro foi difícil achar algo positivo em relação a ele. E quando a gente achava alguma coisa mais ou menos positiva, era mais num tom de gozação, ironia, o pouco caso, né? Como fala aqui embaixo, acho que o Murat empacou, entendeu, saiu fora. Quer dizer o quê? Eu acho que ele ficou insistindo na relação, depois ele percebeu que havia algo mais lá, ou seja, ele sugere que há traição, e quando ele percebe que há traição, ele cai fora. Vamos voltar aos fatos? Olha só, diante desse novo contexto, ainda que Randy passasse oficialmente ao status de linda leve e solta, eis que surge o terceiro conflito. Ela estava impedida de se entregar ao amor. Esquioko. O amor estava proibido. Ela não poderia engatar imediatamente em outra relação. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, por causa de sua imagem. Gente, para a Turquia não cai nada bem a pessoa terminar uma relação hoje e em seguida engatar outra. Eles exigem um período de luto entre aspas, de no mínimo 6 meses. E a coisa piora nessa situação porque se ela em seguida assume um romance com Kerem, que é seu parceiro na série, significaria para eles que ela tinha traído o Murat. E com isso, ela, com a imagem adúltera, entre aspas, repercutiria de forma negativa em muitas coisas. Por exemplo, na própria série. Porque o público turco seria, sim, capaz de boicotar a série por causa disso. Além disso, também afetaria suas campanhas publicitárias, onde a marca sempre exige alguém com a cara de boa moça. Segundo, por causa da quebra de contrato, que consiste no seguinte: geralmente é muito comum nessas dizes já vir o contrato pronto, chamado contrato de adesão, que significa que você vai sentar somente para discutir algumas cláusulas, por exemplo, como será o salário, se você vai receber por episódio, se vai receber por obra completa, enfim. O que eu quero dizer é que geralmente é muito comum nesses contratos existir uma cláusula que proíbe que seja criado laços amorosos entre o par romântico. Você sabe que até grandes empresas adotam essa mesma regra? Pois é, existe. Ou seja, não é raro empresas que prevê expressamente em seus regulamentos internos a proibição de qualquer envolvimento afetivo entre os funcionários no local de trabalho. Por quê, gente? Eles acham que a relação amorosa afeta o ambiente do set. E aí eles preveem isso porque é algo muito possível de acontecer, já que as pessoas passam muito tempo juntas no trabalho. Aí, com isso, eles querem evitar certos comportamentos que podem afetar esse ambiente de trabalho. Por exemplo, beijos, abraços, carícias, excesso de conversas, trocas de mensagens românticas, tratamento diferenciado. E o principal, assim, o que mais preocupa eles, o desentendimento. Por exemplo, como brigas, discussões, cenas de ciúme, enfim. Acham que acabam negligenciando o trabalho em prol do romance e, assim, consequentemente, interferir, perturbar a normalidade do set. Para ilustrar isso, há uma série que eu gosto muito, que eu trouxe para poder recomendar a vocês, que é quase uma Erkenci Kush, de tão engraçada. O título é Hey Yardesan, que significa você está em todos os lugares. Essa série ela explora exatamente esse tema, de que o amor é proibido no ambiente de trabalho. Sabe aquele cartazinho que apareceu em Sençal-Capamã? Eşkizak, que significa o amor é proibido? Então, ela remete a essa série que tinha o mesmo cartaz. Bom, além disso, eu também enxerguei nesse cartaz em Sençal-Capamã que havia uma ironia ali, meio que passando uma mensagem para o público, que naquele momento insistia um posicionamento do casal. Eu não sei se vocês percebem, mas é muito normal eles usarem da própria Disney para poder conversar com o público.
Sente Alcapamã faz assim muitas alusões fazendo referência à vida de Keren Rand, e essa é só uma delas. Além dessa situação, existem outras, né, que eles utilizam assim, se aproveitando para poder passar uma mensagem para o público. Eles criam um diálogo com o público. Por exemplo, no capítulo do casamento, eles dizem que chega de drama. O que eles querem dizer com isso? Que vão mudar de roteirista e que vão retomar a comédia, enfim. Tem uma outra situação quando eles falam assim que Melo é brasileira e por isso é muito inteligente. Foi por causa daquele babado, gente, da briguinha no Twitter entre as brasileiras e as turcas. Vocês estão lembrados? Que as turcas colocaram a bandeira da Turquia no pandeiro de Keren. E aí sugeriram que foi falta de inteligência das brasileiras para entender que aquilo era só uma brincadeira, que não tinha motivo para elas ficarem chateadas. Estão lembrados disso? Enfim, voltemos para nossa história. O fato é que, se comprovada uma relação amorosa entre eles, consistiria em quebra de contrato. E isso poderia ter sérias consequências. Além daquelas que eu já falei, por exemplo, poderia acontecer o cancelamento da série, caso houvesse um boicote por parte da Turquia. E com isso, muita gente seria prejudicada, como, por exemplo, a produção, o elenco, enfim. E foi justamente por isso que não houve vazamento do amor deles por parte do elenco, porque eles estavam visando seus próprios interesses. E quanto a isso, eu tenho provas. Aqui nessa entrevista está a prova de que o nosso casal estava sofrendo pressão por parte da produtora e das suas agentes para não assumir a relação. A produtora deixa entender em uma entrevista que eles queriam que o público shippasse Ranker desde o início, mas eles não queriam que esse amor existisse na vida real. Então, nessa entrevista, isso fica muito claro quando Keren diz que é atacado pelas agentes de ambos os lados quando fazem qualquer referência a um possível romance entre ele e Andy. Pronto, terceiro conflito contextualizado, daqui a gente segue. Olha só, o que acontece entre eles depois do beijo? Nós já vimos o que acontece na vida externa. Agora a gente vai falar sobre o que acontece entre eles com relação aos seus sentimentos. Bom, começa a se desenvolver os passos próprios para o namoro. Eu não estou falando que eles começaram a namorar, eu estou dizendo que começou o processo para começar a namorar. Entenderam a diferença? Com isso, o ciclo natural do amor começou. Na verdade, já tinha começado lá no primeiro encontro, com o primeiro passo, que é o encantamento. Agora, a diferença é que ele sabe da possível reciprocidade dela. E para concretizar, vamos aos seguintes passos. Primeiro passo, rola a paquera, rola o flerte, ou seja, é a maneira de chamar a atenção da outra pessoa, para que ela perceba seu interesse por ela. E para isso, o que a gente faz? A gente usa a linguagem verbal, a gente usa a linguagem corporal e outras cositas mais. Vejam essa live. Aqui os braços se roçam, os elogios são frequentes, os olhares são longos, a pessoa não consegue se desgrudar do outro, conhece o gosto da outra pessoa. Os pequenos gestos passam a ser mais frequentes e com significados. Okey, şaka. Bu 6. bölüm. Tamam, onu bana ver. Okey, nasılsınız? Resumindo, eles tiveram que se segurar diante daquelas complicações que a gente viu. Mas, atenção, eles se seguraram, mas não abriram mão de sua felicidade. Vocês viram pela live que Keren paquerava Rand escancaradamente. E ela, por causa daquele beijo, tinha deixado entender para Keren que estava disposta a abrir seu coração para ele ali se instalar. Repito, eu não quero dizer que eles começaram a namorar a partir daquele beijo, até porque não foi. O que eu quero dizer é que Keren viu que havia abertura para investir, para conquistá-la e, por isso, que ele paquerava daquela forma. Ele tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo, gente, inclusive das consequências, até porque sobrou para ele, né? Já que ele, assim como ela, também foi atacado pela imprensa turca. Mas ele não desistiu. Ele teve paciência e, com seu jeito leve de ser, conseguiu estar na vida dela. E foi conquistando aos poucos, ao se deixar conhecer através de pequenos gestos e atitude. E o que falar dos olhares? Fica assim um recadinho para vocês, ó. Você só namore com alguém que olhe para você como Keren olha para Rand, porque você também merece ser feliz. E o mais divertido de tudo é que, sem querer, eles, mais precisamente Keren, foi fazendo a gente acompanhar cada progresso desse namoro. Quando fazia as lives, os stories, as postagens, enfim. Nós somos testemunha desse amor e é por isso que esse casal conseguiu algo que nenhum outro conseguiu. Eles conseguiram um fandom extremamente apaixonado.
Porque nós também fazemos parte dessa história de amor. Nós torcemos, nós nos preocupamos, nós sofremos, nós defendemos a Dizzy. Ainda quando ela se apresenta em certos desacertos, nós lutamos para mantê-la. Por quê? Na verdade, a gente está lutando para Hanker, porque a gente é apaixonado por eles. E quando nós nos apaixonamos, nós queremos estar por perto, a gente quer desfrutar um pouquinho desse amor. Assim, Keren, agora toda animadinha com aquele beijo apaixonado. Detalhe, Keren ainda estava conhecendo Randy. O que significa que aquela tese de que ela se entrega tanto ao personagem, que às vezes vai além do script, ainda não era conhecida para Keren, né? Então, se ele ainda não conhecia ela, então ele não poderia ter certeza que foi por isso que ela se aproveitou da oportunidade para fazer algo que estava louca para fazer. Então, como ele ainda não sabia desse jeito dela, desse jeito de tanta entrega, abre a possibilidade de que ele tenha entendido bem o recadinho subliminar que eu venho falando para vocês. E aí, o que é que ele fez? A paquera é só um passo dentre muitos outros passos para você concretizar o amor. E no caso de Keren e Randy, muitas coisinhas aconteceram para ir fortalecendo esse sentimento e construindo essa bonita relação que existe hoje entre eles. Inclusive, gente, eu já desenhei para vocês como é esse namoro de Randy e Keren, estão lembrados? Que eles brincam como crianças, são companheiros, conversam como amigos, se apoiam, se protegem como irmãos e, por fim, quizás, mais importante ou não, se pegam como dois tarados. Mas para chegar a essa configuração da relação deles hoje, houve um processo, né? Nós já vimos que a paquera é o passo que veio depois do encantamento. E agora, o que é que acontece? Seria a concretização do namoro? Como começou esse namoro? Quando começou esse namoro? Onde começou esse namoro? O amor não cresce assim da noite para o dia. Assim, embora Keren já estivesse apaixonado desde o primeiro dia, Randy foi sendo conquistada ao longo dos episódios. E por isso, eles se aproveitavam das oportunidades que os personagens proporcionavam através de pequenos gestos de carinho, um ia cativando ao outro. Eu me arrisco a dizer que eles já namoravam sim, só que eles não sabiam. O que é namoro pra você? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Porque, gente, pra mim, namorar não consiste só em beijar na boca e ter algo mais íntimo. Pra mim, namorar é muito mais que isso. É a gente dar carinho a alguém que a gente gosta, a gente estar perto, é perder tempo só olhando, admirando a essa pessoa. Por exemplo, quando a gente apoia os pés, esquentando os pés desse alguém, vendo um filme. Isso é namorar pra mim. Entenderam? Então, eu acho que Keren e Randy ficaram assim durante alguns episódios, namorando sem saber que estavam namorando. Só que isso só é possível até certo ponto, sabe por quê? Porque o corpo ressente. Não dá pra você ir acarinhando pra sempre. Chega um momento que você quer mais. E a partir de então, esses carinhos vão se tornando carícias e aí, minha amiga, não tem proibição que segure. Imagina, você tá num ponto para explodir de tanta paixão, ali 12 horas por dia, grudado, sentindo sua presença, sentindo seu cheiro, seu toque, o olhar furtivo aqui, outra ali. Não tem jeito, é viciante. Olha só para esse flagra do olhar de Randy nessa live. Ela se mostra assim muito apaixonada, a cara de quem não aguenta mais. Ela já estava a ponto de esquecer tudo e cair nos braços de Keren. Porque vocês já entenderam, né, que ele fez tudo para conquistar ela, mas deixou que ela determinasse quando seria mais conveniente para eles ficarem juntos. Porque vocês sabem, né? Keren é desses que, por ele, dane-se a gente, dane-se produtora, dane-se imprensa. Julgando pelo olhar, vocês viram que ponto da paixão se encontrava Randy.
Agora imagina aí, de repente você se encontra em um lugar paradisíaco justamente com essa pessoa que você está loucamente apaixonada. Você acha humano se controlar? Gente, ninguém é de pedra e uma hora isso ia. Pois é, eu estou dizendo que algo aconteceu. Mas vamos deixar de lado esse meu tom fanfiqueiro, tá? E voltar para a realidade. E apresentar as provas de que eles meio que começam o namoro ali em Antália. Por que eu falei meio que começa o namoro ali e não falei começou o namoro ali? Porque, gente, eu acho que concretamente rolou sim algo entre eles. E ali foi a primeira vez que eles ficaram assim tão próximos. Mas eu enxergo alguns indícios de que, apesar de meio que namoraram em Antália, Randy tenha cortado isso quando chegar em Istambul. Vamos às provas? O primeiro indício foi um comentário que passou imperceptível feito por Dilara em uma live. Perguntaram qual episódio eles mais sentiram prazer em gravar. Os tortolitos olharam um para o outro e eles nem se lembravam de Antália. Estavam inocentes pensando em outras situações, quando Dilara disse de forma muito sugestiva que teria sido o 5º episódio, o de Antália. Aí eles ficaram olhando um para o outro, assim, meio sem graça, e desconversaram. Aí eu pergunto, por que desconversaram? Não seria normal desenvolver contando para todo mundo o que fizeram, o que viram, como curtiram? Não é verdade? O desconversar significa que seria menos perigoso não tocar no assunto para não se entregarem. O segundo indício são essas fotos, que eu trouxe a título de ilustração porque elas parecem manipuladas, mas eu vi as originais, era algo equivalente. Que quando elas saíram, houve um burburinho, mas teve gente que disse que seriam das gravações. Acontece que ficava bem nítido que eles estavam bem distantes do elenco, estavam isolados e muito próximos, muito íntimos. Var. Var. 5. bölüm fragmanımız Çok iyi çıkıyor. bir bölüm fragmanı. Geçen hafta neredeydik? Antalya'daydık. Antalya'da 5. bölümümüzü çektik. Antalya çok güzel bir yer ama biraz fazla sıcak. Evet, biraz fazla. Evet. Şimdi soru alalım. Soru alalım, başlayalım. Agora, a gente soma tudo isso à live pós-Antália. Sabe qual é o resultado? Fica muito evidente, gente, o quanto eles se tornaram mais próximos, o quanto eles se tornaram mais íntimos. Se a gente comparar, por exemplo, a uma das primeiras lives. Esses indícios confirmam a tese de que houve sim uma aproximação maior entre eles em Antália, a caminho de se tornarem um casal. Mas agora eu vou tentar provar para vocês porque eu acho que Randy cortou isso quando chegar em Istambul. E por que ela cortou? Gente, porque quando ela voltou para a realidade, aquelas complicações que a gente já viu voltaram juntas. E ela foi obrigada a pôr freio na relação. Eles teriam que se segurar por mais ou menos uns 6 meses. Acontece que, a meu ver, Keren não gostou nada disso. Por que eu digo isso? Se não bastasse conhecer assim, um trisco da personalidade dele, nessa live pós-Antália, ele mostra-se um pouco arredio com Randy. E olha que essa é a única vez que eu vejo ele assim, de todas as lives. Para mim, ele se chateou e resolveu exigir dela um posicionamento. Então, a gente vê eles aí grudados, o que mostra intimidade, né? Mas, para mim, ainda eles não eram um casal assumido assim, entre eles, entre os amigos, entre a família. Bak yine orada oturuyorsun. Biraz dahil olur musun? Kaç saat çalışıyorsunuz? Bir takım şeyler ortaya çıkacak. O yüzden şu an ne? Biraz daha gelir misin? Ben seviyorum bunu. O yüzden şu an bir şey demeyeceğim. Resumindo, o que eu acho que aconteceu? Primeiro, eles se renderam à paixão. Juntos curtiram muito Antália, se conheceram melhor intimamente, desfrutaram de todos os prazeres que são próprios nessa fase de namoro aí, entre aspas.
Segundo, ambos na mesma data, no dia 5 de agosto de 2020, postaram a mesma foto e que poderia ter um sentido assim ambíguo para não despertar suspeitas, né, gente? Já que eles estavam no olho do furacão. Por isso, a foto é no set com figurino de Serkan e Eda, mas quem estavam ali era Keren e Randy. Para mim, isso significava de uma forma simbólica o início do seu namoro. Namoro, mais uma vez aí, entre aspas. Terceiro, como eu já disse, acho que Randy, ao chegar em Istambul e se deparar com a realidade, digamos, vamos dizer, sua gente, por exemplo, lembra dos riscos, das consequências dessa relação e o que é que ela faz? Dá uma freada em tudo. Quarto, Keren se chateia porque acreditou que iriam, enfim, engatar esse namoro depois de tudo o que aconteceu em Antália. Então, encara como uma promessa não cumprida por parte de Randy. Quinto, durante boa parte de agosto, Keren muda um pouco sua postura, por isso aparece na live assim um pouquinho mais arredio e exige que Randy tenha coragem para viver esse amor e assumir essa relação, ainda que seja só para os amigos e para a família. Sexto, no dia 25 de setembro de 2020, temos a primeira postagem do icônico Partner in Crime de ambos e o que isso significa? Que, enfim, Keren conseguiu o que queria. Para mim, foi aí, nessa data, que eles, de fato, engataram o amor. Então, temos, em uma live, a possibilidade dele estar sugerindo que ela não é corajosa, somada ao fato dele dizer, e nesse caso é quase explícito, de que Randy não cumpre suas promessas. Prova forte que reforça a minha tese. Temos como indício, que reforça assim, o que eu terminei de dizer, essas duas lives. Como Keren é muito imediatista, ele sempre fala aquilo que ele está vivendo e sentindo no momento. Por isso, na primeira live, pelo contexto pós-Antália, Keren, dando uma risada de forma irônica, se recusa a falar quais são os defeitos de Randy. Sabe por quê? Porque não gosta de mentir. Eu penso que ele ia dizer que ela não era corajosa, pela questão de ter dado para trás com relação ao namoro. E ela percebe que se apertar, ele solta. Então, já imaginando o que ele diria, né? Provavelmente seria algo referente a tal situação, diz que é melhor deixar pra lá. Neyimi sevmiyorsun? Neyini sevmiyorum? Neyimi sevmiyorsun? Çok çabuk şikayet edip sinirlenmeye başlıyorsun onu. Allah Allah. Düt düt düt. Buradaki yüzde herkes böyle bir anda oldu. Sen söyle. Ben söylemeyeyim bence. Tamam geçti ben bu soruyu. A segunda live complementa a mensagem da primeira. Nessa, eles falam sobre Eda e fica claro que, na verdade, é sobre Randy que estão falando. Quando diz que ele, Keren, não é justo com Eda, ele justifica que é porque Eda nunca cumpre suas promessas e frisa que deseja muito que ela um dia cumpra. E ri muito de forma suspeita quando Keren ressalta que isso elas têm em comum. Haksızlık ediyorsun bazen. Hep yaptım. Eda da umarım bir gün... Hep yaptığı şey savaş Ben açıyoruz de şu an. umuyorum ki Eda bir gün sözünü tutar ve ne oldu, hassas bir nokta mı? Eda çünkü çok söz veriyor ama... Eda çünkü çok aşık, tamam mı? Para fechar, nós temos essa foto do dia 4 de outubro, ou seja, poucos dias depois daquela do Partner in Crime, a qual eu falei que foi o selo demarcando oficialmente, entre aspas, porque foi oficial só para eles, demarcando, enfim, o início do namoro deles. Essa foto foi muito comentada quando o Randy postou, por quê? Porque notaram 2 taças de vinho e o ambiente romântico. Aí teve até gente cogitando ela ter voltado com o ex. Sempre tem os do contra, né? Os traumatizados com a história de Jan e Demet, que juraram nunca mais chipar casal nenhum. Aí o que é que eles fazem? Eles fazem de tudo para provar o contrário. E é bem engraçado porque, às vezes, eles não enxergam detalhes que para mim me passam despercebidos. Mas aqui há uma verdade que é incontestável, né? Se a gente basear nos padrões de comportamento. Me respondam, vocês que acompanham Randy há muito tempo, o ex dela tinha o costume de fotografar Randy? Eu acho que não. E basta vocês rolarem bem rapidinho o Insta dela que vocês vão ver que são poucas as fotos que a gente pode dizer assim, pelo contexto, que teria sido mais provável ele a ter tirado. Já Keren, nós vemos o quanto é recorrente, inclusive isso é algo deles, de estarem o tempo todo se fotografando.
Pessoal, são tantos sinais e tão escancarados que eu não entendo como as pessoas insistiam em duvidar que eles tivessem uma relação amorosa e, por sinal, assumida perante os amigos e os familiares. Só que essa nova situação, né, do romance assumido, entre aspas, surgem novos conflitos. Por exemplo, primeiro, eles deveriam assumir ou esconder essa relação para o público? Segundo, como esconder essa relação? Terceiro, como controlar o descontrole de querer? Ele solta tudo, não é? Quarto, quem manda na relação? Gente, isso aí é só o início do que a gente vai ver no próximo vídeo. Bir gitme annemi. Sairá bem rapidinho se vocês me ajudarem. Como vocês podem me ajudar? Se inscrevendo no canal, apertando o sininho para receber as notificações e, importantíssimo, compartilhando em todos os lugares, grupos, etc. Com quem também é fã desse casal. Sabe por quê, gente? Porque aí não vou precisar dedicar um tempo para fazer a divulgação do vídeo, já que vocês estarão fazendo por mim. Ah, não pode esquecer também de comentar e dar o like. Gente, os créditos das imagens estão nas próprias ou na descrição. Beijos! Até mais!